Está, estimados irmãos, a mensagem. Se meditarmos, irmãos, profundamente nessas palavras, principalmente, irmãos, neste trecho final, a Santa Avó Rosa é o grande espírito da verdade. Assim como fez do Santo Irmão Aldo, vitorioso, ela fará com todos aqueles que são obedientes à doutrina e à disciplina de nossa igreja, a fim de que também sejam vitoriosos e alcancem o reino dos céus para todo sempre. Estimados irmãos, isto não é apenas uma palavra, isso é uma promessa, isso é algo que se cumpre a cada dia. Nós vimos, irmãos, a vitória da Santa Avó Rosa. Vimos e contemplamos a missão e a vitória do Santo Irmão Aldo. E somos testemunhas da vitória de muitos irmãos que já cumpriram a sua missão e que hoje estão na glória celestial como um servo de Deus, como um anjo, como um santo, servindo a Deus lá na eternidade. Já não sofrem mais as consequências da terra, mas são felizes para sempre. E isso deve ser um objetivo pessoal de cada um de nós, de mantermos esta unidade espiritual com eles, mas também como irmãos, para que juntos possamos proferir a nossa fé, fazer acontecer as reuniões de nossa igreja, o nosso trabalho, e divulgarmos estes santos, alcançando muitas criaturas que ainda precisam saber do nome da Santa Avó do Santo Irmão Aldo. Precisam ter a oportunidade como nós tivemos e abraçamos. Precisam abrir os seus corações. Mas, porém, contudo, ainda existem irmãos que estão com seu coração fechado, que precisam abri-lo diante de Deus, diante da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, para que sejam felizes, para que alcancem a sua vitória. Porque, irmãos, mesmo numa santa comunhão, nosso Senhor Jesus instituiu a Santa Comunhão para unir o povo, para fortalecer, para dar mais ânimo, fé, coragem. Mas ele disse, aquele que bebe indignamente, ou seja, que não aceita ele, Jesus, que não aceita os seus ensinos, que não aceita o seu evangelho, que não aceita a sua igreja, está bebendo para a sua própria condenação, ou seja, já está condenado. Da mesma forma, aquele que vem para a igreja, mas não aceita os preceitos, não aceita os nossos santos, não aceita a doutrina e a nossa disciplina. Estimados irmãos, precisa pensar, precisa resolver que caminho que eu vou seguir. Porque nós sabemos o que acontece quando descemos um rio com um pé num barco e outro pé em outro barco. Isso é um ditado da vida, mas é uma lição importantíssima. Precisamos tomar uma decisão. E a decisão, irmãos, aí volta no início da minha mensagem. Deus nos capacitou para sermos inteligentes, para termos a consciência do bem e do mal, para saber aquilo que é melhor para as nossas vidas. Então precisamos tomar a melhor decisão. É aonde muitos demoram, ficam patinando no mesmo lugar. Como Deus pode abençoar? Como a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo podem lhe ajudar? De outra forma também não podemos reclamar da vida. Muitas vezes nós estamos aqui e precisamos passar por provações justamente para provar a nossa fé. E não podemos reclamar. Aquele que reclama, irmãos, muitas vezes está indo contra os princípios que aprendemos na igreja, que é a determinação, a perseverança, a fé, o ânimo. Eu lhes pergunto, quem fica reclamando da vida tem ânimo? Não.
Pelo contrário, precisa dar a volta por cima, precisa reverter os seus sentimentos, deixar que Jesus, a Santa Vó Rosa, tome conta do seu coração, abra o seu entendimento, restaure a sua fé e te dê a alegria de ser um filho de Deus feliz, abençoado, protegido, amparado. Tudo isso, estimados irmãos, nós aprendemos nesta Santa Igreja. Ela já é vitoriosa por 68 anos. A Santa Avó é vitoriosa, está na glória celestial, Espírito Consolador. O irmão Aldo já é vitorioso, está lá na glória celestial, supremo pastor desta igreja, como Jesus disse, um só rebanho, um só pastor. O irmão Aldo iria dirigir, formar, preparar, e ele mesmo disse, a igreja está preparada. Ou seja, ele preparou, ele ensinou, ele mostrou. Cabe a nós, agora, fazer acontecer tudo o que ele ensinou, tudo que ele nos deixou, e o exemplo que ele nos deu. Como a Santa Avó, como Jesus, ao seu tempo, Maria Santíssima, os santos apóstolos, são exemplos que estão registrados, irmãos, não só nas Sagradas Escrituras, mas exemplos que são registrados, inclusive, na nossa mente, porque vivemos ao lado da Santa Avó, ao lado do Santo Irmão Aldo. Nós vimos presencialmente estes santos, vivemos com ele e aprendemos muito. Então nós precisamos cultivar tudo isso em nossas vidas, para que nós possamos ser vitoriosos como eles. E aqui está, a Santa Avó quer ajudar a cada um de nós a ser vitorioso, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer este povo na glória celestial. Quantos anos ele já vem preparando? Lá, irmãos, logo no início lá, com os patriarcas, com os profetas, Deus já começou a preparar, incentivando, preparando, dando as lições, os mandamentos. A vinda de Jesus, irmãos, foi para consolidar o maior mandamento, que é o mandamento do amor ao próximo. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos ter este amor de uns pelos com os outros, esta compaixão, este entendimento, estender muitas vezes a mão para ajudar um colega de ministério, um irmão de nossa igreja, a zelar da sua vida, a vir participar conosco de um momento de reunião, incentivá-los também. Então, estimados irmãos, nesta mensagem que mostramos o santuário de Deus, como o irmão Aldo diz, se Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, ele e o irmão Aldo são a coluna e são santos de Deus, ou seja, o santuário de Deus está aqui. É muito simples, irmãos, de compreender esta necessidade, compreender esta afirmação. O santuário de Deus está aqui, a coluna que sustenta tudo isso são os santos de Deus. Então Deus está presente. O seu divino Espírito. A Santa Avó Rosa sempre dizia, a reunião de oração é uma reunião muito especial. É o momento que nos reunimos em oração diante de Deus e do seu divino Espírito. Por isso que nós cantamos, ó Santo Espírito, vem conosco ficar. Então vejam a importância do momento da oração unidos. Nós precisamos orar em casa, claro. A oração de um justo é a nossa arma, é o nosso forte, é o nosso remédio para a nossa alma. Oramos quando iniciamos um novo dia, agradecendo por mais um dia de vida. Oramos pelas bênçãos alcançadas no momento da alimentação. Oramos ao finalizar um dia, agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, pedindo a Deus a sua bênção para o descanso. E assim os dias vão passando, mas oração em união, como família, como povo apostólico. É aquele momento que Deus, irmãos, diante da força da união, nos contempla de uma forma muito carinhosa, muito especial. Por isso que a Santa Avó dizia, eu vou na minha igreja buscar saúde.
E é uma afirmação muito clara, irmãos, muito sensata, muito objetiva. A Santa Avó Rosa mostrou para nós o valor das nossas reuniões. Então, estimados irmãos, sendo o santuário de Deus entre nós, e se nós queremos o reino dos céus, precisamos estar presentes. Olhe, a conclusão da nossa mensagem: Deus está entre nós, vamos em busca dele. Estando unidos, oferecemos os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão através de hinos. Olha a importância do ministério do coral. Mas, irmãos, antes de tudo, precisamos ter o coração preparado para isso. Não pode ter dúvidas. Dúvidas é como se fosse uma barreira. Será que a igreja perdeu a fé? Será que a igreja é o santuário de Deus? Não, seja firme, a igreja apostólica é o santuário de Deus. Eu confio que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo estão aqui. Eu creio. E isto é fé, isto é esperança. E a sua fé, ela é comprometida ou comprovada pelas obras. Ou seja, pratique. Seja um apostólico fiel, observe a doutrina, a disciplina de nossa igreja. Como nós iremos nos apresentar diante da Santa Avó, diante do irmão Aldo, sabendo como ele nos ensinou. Precisamos estar de acordo como eles nos ensinaram, honrados, dignos. E de que forma é a honra? Através até do vestir. Muitos poderão pensar: mas muitas vezes um pedaço de tecido vai fazer a diferença na salvação de uma pessoa? Um pedaço de pano, uma saia mais curta vai fazer a diferença numa pessoa? Estimados irmãos, não é o tecido, não é o pano. É a consciência de saber o que é a verdade, de saber o que é a razão de usar aquilo e não fazer. Este é o maior pecado. Eu sei, a medida é aquela e não faço. Ou seja, estou indo contra os princípios. Então vejam que interessante. Precisamos ter a capacidade de, irmãos, sermos sábios e inteligentes como Deus nos criou. Como Deus nos criou. E Ele nos dá ainda mais sabedoria através da santidade. O que é a santidade? É o processo que viemos aqui hoje. Aprender um pouco mais do reino dos céus, nos desenvolver como filhos de Deus. Prezados irmãos, dia 10 de junho está chegando. Dê este presente para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, para a sua igreja, para os seus irmãos. Seja um apostólico fiel, um apostólico obediente, sincero, determinado. Cabe aos pastores, ao conselho, ensinar. Mas, irmãos, como eu iniciei a mensagem, Deus nos deixa fazer o que queremos, mas Ele vai fazer colhermos aquilo que plantarmos. Nós temos o livre arbítrio, ou seja, podemos fazer o que quiser, mas as consequências nós teremos que arcar. Então vamos fazer o melhor. Como a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, eles sempre fizeram o melhor. E hoje são vitoriosos, estão na glória celestial, assim como muitos queridos irmãos que estiveram ao nosso lado e hoje estão na glória celestial. Muito obrigado pela atenção de todos os irmãos. Foi um prazer muito grande estar com todos neste domingo e que os irmãos possam, juntamente comigo, ter aprendido, porque nós também, pastores, aprendemos a cada reunião. Pode ter certeza disso. A mensagem não é só para a igreja, é para nós também, para todos os apostólicos. E a Santa Avó Rosa muitas vezes usa, justamente às vezes para corrigir um ou outro e o próprio pastor. Por isso que precisamos ter a humildade, a capacidade de falar aquilo que está no boletim, a mensagem que foi elaborada para aquele final de semana, que dá à igreja a sustentação, o preparo para ser feliz e abençoada. Antes de encerrar a nossa reunião, o coral irá cantar o hino. O Consolador está aqui, confirmando a nossa mensagem. Vamos ouvir.
entrega a tua vida a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Por isso entrega a tua vida a Deus. Estimados irmãos, chegamos ao término de mais uma reunião. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos internautas pela sua audiência. Estejam conosco numa próxima oportunidade. E os irmãos, na próxima reunião, estejam unidos e reunidos para prestarem mais um culto de adoração, louvor e gratidão a Deus. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, o Senhor que nos abençoou, o Senhor que designou os santos e anjos para estarem conosco neste momento de fé, o Senhor, juntamente com o teu Filho amado Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que inspiraram a nossa reunião, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque um pouquinho mais aprendemos de bem servir aos senhores, de fazermos a sua santa vontade, de abrirmos o nosso coração para os senhores e deixar que os senhores tomem conta dele, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, mas principalmente o discernimento, a capacidade de reconhecer o que não é bom para a nossa vida e nos afastarmos, principalmente do pecado, da ilusão, da tentação e de outros tantos problemas e dificuldades que levam a criatura humana, muitas vezes, a se perderem neste mundo cruel e pecador. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, nos ajude, fortaleça a nossa fé, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos perseverar neste santo caminho, amando o bem, amando a Deus, aos senhores, amando o nosso irmão, servindo esta igreja com determinação, com afinco, para que um dia, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, possamos estar contigo, com Deus na eternidade para todo sempre. Mas enquanto aqui vivermos, que sejamos fortes, como a Senhora foi, ó, como o Senhor foi, Santo Irmão Aldo, e hoje são vitoriosos. Queremos que os senhores nos ajudem a alcançar esta vitória em nossa vida em particular. Agora, ó santos de Deus, abençoe todo o nosso povo, os ouvintes da Hora Milagrosa, nossos irmãos de outras congregações da sede, nossos irmãos de outras nações, aonde tiver um filho seu, um apostólico, ou uma pessoa de bom coração, cuide deles, até que a nossa mensagem alcance o seu coração. Preserve o Santa Avó, Santo Irmão Aldo, inclusive essas pessoas que colocaram seus nomes, nomes de parentes amigos nesta caixa, creem, confiam que neste momento intercedemos aos senhores em favor da saúde, da resolução dos problemas, das dificuldades. Santa Avó, tenha misericórdia. Leve até eles os teus anjos para dar saúde, vida, paz, liberdade, solução de problemas e dificuldades. E agora, Santa Mãe, despeça a todos nós, que os teus anjos que estiveram conosco possam nos acompanhar por nossos caminhos, nos dando uma boa noite de descanso, uma semana muito feliz de trabalho, de união familiar, para que haja este núcleo tão essencial da vida que é a família, seja unido, seja um
berço de amor, de paz, de esperança, e que a nossa igreja seja a união de famílias nesta grande família apostólica que somos. Estimados irmãos, recebam a bênção do Pai, nosso Deus, a bênção de Jesus, Filho amado do Pai, nosso divino Mestre, a bênção da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, e a bênção do Santo Irmão Alto, Supremo Pastor por excelência. Sejam felizes e bem-aventurados. Amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Os responsáveis de manutenção, som, imagem, por gentileza, permaneçam para uma reunião com o Conselho.